não é o conteúdo, é a forma. O conteúdo não tem como mexer. Estou tranquilo para chinelada. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus tem uma palavra para o seu coração. Fala mais para ela. Não deixa nada te distrair. Eu comprovo. Quem foi católico e ia na missa? Vocês lembram como era o banheiro da igreja católica? Tinha. Só que a gente não lembra. Eu não lembro. Porque a gente não ia no banheiro. Mas o crente vai no banheiro. É forte esse negócio. É uma sede. É uma bexiga apertada. Parece mulher grávida. Mas fala para a pessoa de novo. Não deixa nada te distrair. Fica de boa aí. Deixa Deus falar com você. Aleluia. Quem achou Mateus capítulo 1, verso 18 diz: Eu achei. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Agora todo mundo, vamos frisar o versículo 23. Vamos ler todos juntos, por gentileza, aqui na tela, para todo mundo ler igual, por conta das traduções. No 3, 1, 2, 3. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha para a pessoa, ela diz: Deus conosco. Deus conosco. Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, a palavra hoje ao nosso coração, ela tem um destino certo. E eu não vou ser cansativo a vocês hoje. Mas todas as vezes que Deus fala, Ele quer que a gente responda ao que Ele está falando de alguma forma. Então, mais do que o conteúdo do que vai ser pregado hoje, pastor Décio, o interessante é como a igreja vai reagir à informação que vai receber. Por isso que eu pedi para você no começo ficar ligado. Não deixe roubar sua atenção. Não deixe nada atrapalhar a sua comunhão com o céu agora. Porque eu estou diante de um texto aqui já no Novo Testamento, que eu vou pedir licença para vocês para a gente voltar nesse texto só no final da minha fala. Porque existe um fato nesse capítulo 1 aqui, que nós lemos agora no versículo 23, que o profeta Isaías profetizou que uma mulher virgem ia ficar grávida. E esse filho dela já tinha um nome predestinado, que seria Emanuel. Só que o anjo falou Jesus. Aí eu fiquei na dúvida, pastor Gil, é Jesus ou é Emanuel? Mas é uma conjunção dos dois. E você vai entender no final da minha fala.
A grande questão é que desde o Éden, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta para a gente vir lá de Gênesis até chegar aqui em Mateus, mas a gente não vai passar do horário, prometo. Lá no Éden, o próprio Deus falava com Adão. Adão não via Deus porque Deus não tem forma corpórea. Alguns estudiosos dizem que Deus falava dentro de Adão, de dentro para fora. Era uma íntima comunhão e uma relação íntima do homem criatura com o Deus Criador. Porém, o Adão peca, e através dele o pecado entra no mundo, e nós temos a tendência do pecado. A nossa carne é inclinada ao pecado. A gente gosta do que não presta, a gente gosta do que é errado. A nossa carne sempre vai para o lado ruim das coisas. E a Bíblia diz que é uma batalha constante da carne contra o espírito. Se você alimentar mais a carne, você vai ser um crente carnal. Se você alimentar mais o espírito, você vai ser um crente espiritual. E como eu posso ser um crente espiritual? Através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através de um culto como esse, quando nós estamos juntos, reunidos em comunhão, adorando aquele que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Você cresce. Agora, se você vai ser um crente carnal, é TikTok, é Instagram, é bole, é MC Satanás não sei do que, é mulher rebolando de biquíni, é Léo Dias pra lá, fofoca pra cá, é Deolane preto. A sua mente vai sendo bombardeada de coisa ruim e a sua carne vai ganhando força. O espírito combate contra a carne. Agora eu pergunto, o que você tem fortalecido? Pergunta para uma pessoa que está do seu lado. Quem que está mais forte em ti aí, meu amigo? É o espírito ou a carne? Só que esse Deus que a gente serve, ele é santo. Ele é o Todo-Poderoso. Como eu disse aqui na terça-feira, o nome de Deus é YHWH. Como é que lê um negócio desse? Alguns dizem que parece com Jeová ou Iavé, mas não tem pronúncia o nome de Deus. Fato é, meus queridos, que Deus ele sempre quis se aproximar do homem de novo, porque o pecado ele afasta você de Deus. E Deus sempre quis. Quando chega no Êxodo, a Bíblia diz que ele descia sobre o Monte Horebe ou o Monte Sinai. A Bíblia diz que o monte balançava, sacudia e fumegava. O povo olhava aquilo ali, o povo ficava com medo, o povo tremia, batia o queixo, os dentes de tanto medo. Que Deus é esse tremendo, terrível, grandioso, poderoso? Mas ele fala: Moisés, eu vou fazer uma aliança com o povo. Sabe por quê? Porque Deus sempre quis estar conosco. Deus sempre teve vontade de estar junto de nós. Deus sempre teve o desejo de estar junto com você. Deus ama estar perto de você. A Bíblia vai dizer que Deus partiu tudo para que Ele esteja assim com você. Mas só que o povo dá mancada. E eu achei na Bíblia algumas ocasiões que o Deus conosco não quis estar mais conosco. Isso é forte. Mas como assim, pastor? O Deus que é conosco, teve uma hora, pastora Santa, que ele falou: eu não quero mais estar perto de você. Está com a sua Bíblia aberta? Êxodo capítulo 33. Em Êxodo capítulo 33, encontramos um momento crítico na jornada dos israelitas após o incidente do bezerro de ouro. No capítulo 32, o povo faz um bezerro de ouro. Só que no capítulo 20, nos 10 mandamentos, Deus já tinha falado: não farás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há no céu, na terra e debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Esqueci que eu estava aqui. Tocava. Emoção. Eu sou o Senhor teu Deus. Só que quando chega no verso 32, 12 capítulos depois, o povo faz um bezerro de ouro.
Deus olha aquilo, Moisés desce do monte, Deus manda matar os idólatras, e Deus dá uma notícia para Moisés. Observe na sua Bíblia, por gentileza, Êxodo 33, verso 1 e 2. Olha o que diz aí. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tu fizeste subir da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Verso 2: eu enviarei um anjo diante de vocês, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, e os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto é um povo obstinado, para que não consuma vocês durante o caminho. Irmão, olha que bênção. Deus falou para Moisés: eu estou cansado. Eu arranquei vocês da terra do Egito. Eu trouxe vocês para o deserto. Abri o mar vermelho. Durante o dia, eu coloquei coluna de nuvem para proteger vocês do sol. Durante a noite, eu colocava coluna de fogo para aquecer e mostrar o caminho. Quando vocês estavam com fome, eu mandava o maná. Quando vocês queriam carne, eu mandei codorniz. Quando vocês estavam doentes, eu curava. Até a serpente de bronze eu coloquei quando a serpente picava vocês, para vocês não morrer. Até a sandália crescia no pé, a camisa crescia no corpo, ou o vestido que eles usavam. E vocês deram mancada comigo. Vocês são obstinados. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou mandar um anjo, porque eu prometi para Abraão, para Isaque e para Jacó que ia dar aquela terra de volta para vocês. Eu vou cumprir a minha palavra, porque a Bíblia diz: ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Se fosse hoje em dia, irmão, o povo ia até lutar karatê e fazer aviãozinho. O anjo chegou, o anjo está aí, o anjo vai na frente. Moisés era crente. Fala para a pessoa que está do seu lado: Moisés era crente. Moisés falou: não. Não. Ele fala: eu não posso sair. Se a tua presença não for, não nos faça sair daqui. Maior que o anjo é o Deus que controla todos os anjos. Aí Deus fala: tá bom. Olha aí na sua Bíblia, versículo 14. Olha o que Deus fala, irmão. Disse, pois, Deus: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Aleluia. Só que Moisés não caiu na conversa de Deus, não. Sabe por quê, querido velho? Moisés estava com 3 milhões de pessoas. Deus levantou esse homem desde a sarça que ardia, para libertar o povo de Israel. Deus coloca Moisés acima disso e coloca ele como líder de todo esse povo. Agora Deus vem com esse papo para dizer: eu vou mandar o anjo, mas eu não vou. Moisés falou: não. Se o Senhor não for, a gente não vai. Aí no verso 14 Deus fala assim: a minha presença vai contigo, Moisés. Já estava bom para ele. Mas o Moisés era um líder nato, irmão. E líder de verdade, ele não deixa os liderados para trás. No quartel eu aprendi, quem aqui foi militar deve saber, saiu junto, chega junto. Não fica ninguém para trás. Para Moisés ele estava bom, pastor Luiz, porque a presença de Deus ia com ele para fazer isso, mas o povo ia ficar desamparado. Aí Moisés, olha o verso 15. Então disse: se tu mesmo não for conosco, não nos faça subir. Moisés está defendendo o povo. Sabe aquele povo, pastor Edilson, murmurador, reclamando. Se está calor, reclama. Se está frio,
reclama. Se o louvor está bom, reclama. Se não está, reclama. Se o pastor prega pulando, reclama. Se prega muito mansinho, reclama. Nada está bom para essa pessoa. Mas mesmo esse tipo de gente, os líderes, nós da liderança devemos carregar. Eu não quero a presença de Deus só para mim. O pastor Edmilson não quer a presença só para ele. O pastor Décio, o pastor Luiz, o pastor Gil, das pastoras não quer a presença de Deus, porque Deus não é exclusividade de ninguém. A presença de Deus é para nós, é para estar no meio de nós. Deus, nós queremos a tua presença conosco. Pergunta para a pessoa do lado: tem presença de Deus aí, meu irmão? Tem presença? Só que Deus, que é um Deus conosco, não quis ser conosco quando o povo era obstinado. O povo de Israel, além de idólatra, eles eram obstinados. É o que está escrito aí no versículo 2 do capítulo 33. Eu não vou, porque esse povo é obstinado. Algumas traduções vai dizer povo de dura cerviz. Mas o que é ser obstinado? O dicionário vai dizer o seguinte: é um apego forte e excessivo às próprias ideias. Esse é o obstinado. Traduzindo, ele tem um comportamento de teimosia. Repete comigo: teimosia, birra, inflexibilidade e relutância. Então o crente, pastor Edmilson, que é teimoso, o crente que é birrento, o crente que é inflexível e o crente que é relutante, ele é obstinado. E gente obstinada, o Deus conosco, não quer ser conosco. Pergunta a você: você conhece alguém assim? Você é assim? Porque tem casal, irmão. Agora eu não tenho marido, estou pregando. Tem marido que é teimoso, que não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Olha Deus falando. Glória a Deus. Mas tem esposa que é mais teimosa do que mula quando empaca. É o famoso crente Gabriela. Quem é das antigas aí que via a novela da Globo igual eu, sabe? Tinha uma novela da Globo chamada Gabriela, que ela cantava assim: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. O povo de dura cerviz, que é obstinado, dura cerviz significa ele não se dobra. Meu Deus. Aí está a diferença do joio para o trigo. O pastor André esse dia pregou aqui sobre o joio e o trigo, eu lembrei. Você pega o trigo e o joio, é igualzinho. Igualzinho. A diferença é que o trigo tem fruto. E o joio só tem aparência de ter, mas não tem. E quando o trigo está cheio de semente dentro, ele faz assim, ó, porque ele fica pesado, ele faz assim, ó. E quem está colhendo sabe quem é joio e quem é trigo. O joio está aqui, ó. Ele não se curva, ele não se dobra, ele não tem flexibilidade. Mas o joio, ele está cheio de fruto e ele se dobra. Ele diz: sim, Senhor, fala que o meu servo ouve, eu estou aqui, eu volto atrás sim, eu peço perdão, eu mudo a minha opinião sim, para a glória de Deus. Dá uma cotovelada santa na pessoa que ela fala assim: e aí, você é inflexível? Você é teimoso, birrento? Parece aquelas crianças quando tiram o pirulito? A esposa aproveita agora, pergunta para o seu marido: e aí, meu filho, vai ficar assim até quando? O marido aproveita e fala: e aí, minha filha, vamos mudar alguma coisa? Vamos voltar atrás?
próprio Deus disse: eu não vou, porque o povo obstinado. Eu vou mandar o anjo, mas eu mesmo estou fora. Você imagina Deus olhar para você e dizer... Eu assisti esses dias com as crianças o Exterminador do Futuro. Tem hora que aquele cara lá falando e fala assim: hasta la vista, baby. É como se Deus olhasse para você, obstinado, e disse: ó, hasta la vista. Agora eu pergunto para você: dá para continuar sem Ele? Meu Deus. Dá para chegar no dia de amanhã sem Ele? Dá para cumprir projeto sem Ele? Dá para respirar sem Ele, meu irmão? Dá para você ser feliz sem Ele? Mas o Deus que é conosco, Ele não queria ser conosco, porque o povo não se dobrava, o povo não voltava atrás, o povo não se arrependia, não era maleável. E os pastores de Trogue sabem disso. Coisa difícil é lidar com pessoas que não é maleável. E tem uns pastores que não são maleáveis. Tem uns que dizem assim: eu aprendi desde pequeno que tem que ser assim, e vai morrer assim, que tem que dormir com a camisa presa até aqui, o botão fechado até aqui, e é assim, e obstinado. E o Deus conosco não quer ser conosco. Mas tem outros casos, queridos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 1. A Bíblia vai dizer que o jovem Samuel, ele vai parar lá em Siló, porque era a promessa da mãe dele, Ana, que ela daria o filho para servir ao Senhor, se ele desse o filho para ela. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1, no verso 3, o seguinte: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor. Repita comigo: sacerdotes do Senhor. Olha o nome deles: Ofni e Finéias, os dois filhos de... A Bíblia está dizendo que Ofni e Finéias eram o que, gente? De quem? Do Senhor. Lá em Siló. E os dois eram os filhos de Eli. Só que agora, folheia sua Bíblia no capítulo 2, por gentileza, para você entender. O versículo é o 12. Olha o que a Bíblia vai trazer de informação. Todo mundo achou? Está na tela. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Mas peraí. No capítulo 1, no verso 3, diz que os dois, Ofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor. Só que no capítulo 2, no verso 12, diz que eles eram filhos do diabo, filhos de Belial. Belial é o diabo. E eles não conheciam ao Senhor. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês sabiam que está cheio de sacerdote por aí? Você já entendeu o que eu vou falar, né? Você sabia que está cheio de sacerdote por aí, que na verdade são filhos do diabo? E não é porque eles se vestem de sacerdote, que tem uma igreja, que tem um altar, que tem um povo, que eles são de Deus. E sabe por que eles são filhos do diabo? Porque eles não conhecem ao Senhor. Às vezes eles estão ali, conforme está no Novo Testamento, João 10, dizendo que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Tem gente que fala que é o diabo, não é o diabo. O ladrão que Jesus está falando, eles são os falsos pastores, os falsos sacerdotes, os falsos mestres. Porque Jesus fala, eles são ladrões e salteadores e querem roubar a igreja. Eles querem tosquiar a lã da ovelha e roubar o que a ovelha pode dar.
Só que Jesus fala, mas eu sou o bom pastor. Aleluia. Eu vim para dar a vida pelas ovelhas. E sabe por que o pastor se chama pastor? Por causa do pasto, que é por causa da ovelha. Sabia? O nome pastor não é pela ovelha, senão seria ovelhão. O nome pastor é por causa do pasto. Então o pastor precisa ter. Tendo pasto, as ovelhas são bem alimentadas. Só que tem gente por aí, filhos de Belial, que não se importam com o Senhor, ou não conhecem o Senhor, eles estão preocupados em tirar das ovelhas coisas e não oferecer. Eu passei 19 anos numa igreja sem nunca ter um atendimento pastoral. O atendimento pastoral que eu tinha era do altar da igreja até a porta do carro do pastor, e quando chegava na porta do carro, ele dizia, vamos orar. E eu ficava desesperado. Mas eu louvo a Deus porque na nossa igreja tem pastores. Tem um time de pastores que pode cuidar de você, pode ouvir você, pode ajudar você no questionário, pode ajudar você na sua crise familiar, na sua crise sentimental, na sua crise espiritual. Sabe por quê? Porque pastor precisa ter. Glória a Deus, aleluia. Só que a Bíblia está dizendo que esses dois que estavam aqui em Siló eram filhos do diabo Zéu e não conheciam o Senhor. E conhecer na Bíblia é ter. Por isso que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mas eu expulsei demônio no seu nome, eu profetizei no teu nome, eu curei enfermo no teu nome, eu preguei no teu nome, mas eu não te conheço. Eu perguntei alguma coisa que Deus não conhece? Eita Deus, é forte. Ele conhece tudo. É porque a Bíblia, quando fala de conhecer, está falando de relacionamento. A Bíblia diz que Adão conheceu a Eva, Abraão conheceu a Sara, Isaac conheceu a Rebeca. Será que você me entende? É ter intimidade. Quando Deus fala, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, não é que Jesus não sabe quem é. É como quem diz assim, você não tem. Então, ó, esses dois aqui estavam diante do tabernáculo, mas não era crente. Cutuca a pessoa que está do seu lado, toma cuidado por onde você vai. Nem tudo que brilha é ouro. Tem roupa de sacerdote, fala como sacerdote, faz até o urubu maneiro e tal, lá e joga o incenso, faz a mandinga, tudo, mas é filho de Belial. E aqui agora, vai lá para o capítulo 4, por gentileza. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel vai para uma batalha contra os filisteus. E eles perdem a batalha, no capítulo 4 de 1 Samuel. E alguém tem uma ideia. No versículo 3 do capítulo 4, olha o que a Bíblia diz, versículo 3. Voltando o povo do arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, qual o nome deles? Ofni, estavam ali com a arca da aliança de Deus. O Deus que é conosco, que quer estar conosco sempre, Ele não quer ser mais Deus conosco quando a gente quer usar Ele de amuleto. Os camaradas que estavam dirigindo a igreja, pastor Décio, a vida toda errada, corrupção, fornicação, prostituição, dentro da igreja. Aí o povo de Israel perde uma guerra e perde 1000 pessoas. Aí eles falam, tem uma ideia, vamos pegar a arca da aliança que está lá no templo
e vamos levar para o campo de batalha. Porque a Arca da Aliança simboliza o Deus conosco, a presença de Deus. É um amuleto, com certeza a gente vai ganhar com esse amuleto. E está cheio de igreja por aí, pastor, que tem a Arca da Aliança. Eu lembrei da sua história lá que a senhora. Tem a Arca da Aliança, tem o Kipá, tem o Talit, tem que ter os amuletos, tem que ter o menorá, tem que ter. O Deus que é conosco disse: eu não vou. A Bíblia diz, queridos, que eles foram para a batalha. Quando a Arca da Aliança chega, os filisteus ouvem um barulho, porque o exército de Israel fez um barulho ensurdecedor. Só que era só uma caixa. Porque o Deus conosco não queria ser com eles. Porque Deus está dizendo assim: eu não sou amuleto. Eu sou um Deus, eu não sou um Deus de ficada. Se é que você me entende. Esfrega aqui, esfrega ali. Eu sou um Deus de relacionamento. Eu sou um Deus de casamento. Que negócio é esse de querer a minha presença só na hora que você está precisando? Que negócio é esse de você recorrer a mim só na hora que o médico dá o diagnóstico? Que negócio é esse de você querer vir atrás de mim só na hora que o casamento está acabando? Ou na hora que a porta fecha? Ou na hora que a depressão bate? Que negócio é esse? Eu quero ser teu dono todos os dias, 24 horas por dia, em todos os momentos. Aleluia! Sabe o que acontece, queridos? Vai com a Bíblia, capítulo 4, verso 10. Olha o que a Bíblia diz. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Meu Deus. Na primeira batalha, 1.000. Agora caiu 30. Sabe por quê? Porque o Deus conosco não quis ser com eles. Porque eles estavam querendo fazer Deus de amuleto. A Bíblia vai dizer, verso 16, acompanhe por favor. Disse aquele homem a Eli, porque ele sobrou: eu sou o que veio da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E ele disse: que coisa aconteceu, meu filho? Verso 17. Então respondeu quem trazia as notícias. Ele disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e hoje também teve grande matança entre o povo. E além disso, também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a Arca da Aliança foi roubada. Eli tinha 98 anos de idade, era gordo como eu, estava sentado na cadeira. Na hora que a notícia ruim veio, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. A nora dele, que estava grávida, com aquele barrigão, ela não aguentou a notícia, o marido morreu, o sogro acabou de morrer, a Arca da Aliança foi roubada, a criança nasce no meio daquele caos. E ela pega aquele filho no colo e coloca o nome dele de Icabod, que significa foi-se. A glória, a presença do Emanuel, o Deus conosco, foi porque o povo queria fazer Deus de. Agora a nossa aplicação para cá. Está cheio de crente por aí, meu amigo Murilo, que acha que Jesus é o gênio da lâmpada. Que na hora que precisa, pastor Gil, pega a lâmpada, dá uma esfregadinha, e ele sai e diz: pois não, meu filho, peça 3 desejos que eu realizo. Não é assim que funciona. Tem gente que quer óleo ungido na testa, tem gente que quer visita, tem gente que quer uma oração especial. Deus não é amuleto. Deus é Pai. Deus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, o Criador dos céus e da terra, aquele que é tão grande que o
sua mão. Pergunta para a pessoa do seu lado. Tá bom, o que mais? O Deus que é conosco, Ele não quer ser conosco. Quando a gente quer Ele só fazer Ele de amuleto. Eu lembro quando eu não era crente, atrás da porta de casa tinha uma ferradura. Meu pai colocou. A minha mãe tinha um Buda, um gordinho. Assim, igual o pastor Luiz, assim. A gente colocava um pires e colocava esse Buda. E colocava um monte de moeda ali para trazer prosperidade. Eu acreditava em pé de coelho, gato preto mal olhado, praga de mulher baixinha. Eu acreditava em trevo de 4 folhas. Eu não passava embaixo de escada. Eu, se quebrasse espelho de misericórdia. Quando eu furava o pé no prego, eu colocava cebola no prego para não bater. Que mais que tem? Sexta-feira 13, teve mesmo agora. Gato preto. Sabe por quê, irmão? O brasileiro, ele é de mandinga. A cultura brasileira é de mandinga. Você aprende isso pela cultura do nosso país. Tem gente que acha que se pisar no chão rachado, brinca a costela da mãe. Se deixar o chinelo virado para os dois, a mãe morre. Se matar um sapo, o sapo cruzar a pata, a mãe morre. A mãe que se dá mal, fica aí parando no chão. Fica aí, tem um monte de coisa, irmão. 7 anos de casado. Olha aí. Pergunta para a pessoa do lado, você se perdiu? Tem uns irmãos aí, se contar alguma coisa, ele faz até assim, ó. Tem irmão, quando quer achar alguma coisa, ele dá 3 pulinhos. Para quem? Eita Deus, é forte, hein? Tem irmão, se você chegar e falar, irmão, o tempo está seco, precisa chover essa fumaça, ele fala, irmão, nossa senhora! Sabe por quê? Porque aprendeu a usar o Emanuel, Deus conosco, como amuleto. E quem quer usar ele como amuleto, ele não quer ser conosco. Segura a mão da pessoa que está do seu lado, seja a boca de Deus para ele agora. E diga assim, está na hora de você mudar de vida. Está na hora de você ter um relacionamento com Deus mais profundo. Não só na hora da necessidade, não só na hora que o galo aperta. Deus quer estar contigo todo dia, toda hora. Ele quer curar suas enfermidades. Ele quer te batizar no Espírito Santo. Ele quer transformar a tua vida. Glória a ti, Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas tem outra ocasião, vou contar só mais essa, a gente para. Lá em Ezequiel, vai com a sua Bíblia agora, Ezequiel, capítulo 10. Ezequiel, capítulo 10, descreve a visão profética do profeta que ele tem quando ele está exilado lá na Babilônia. E nessa visão, ele vê a glória de Deus deixando Jerusalém. Os babilônicos invadiram Judá e levaram o povo cativo para a Babilônia. Esse cativeiro durou 70 anos aproximadamente. E Ezequiel estava na Babilônia, junto ao rio Quedar. Junto com ele, Isael, Ananias e Azarias, que o apelido é Mesaque, Sadraque e Abednego. Junto também Daniel, porque levaram primeiro os nobres. A cidade ainda não havia sido destruída. No capítulo de número 8, depois você lê em casa, quando eu falei que eu não vou ser cansativo, o profeta está de boa, pastor Edilson. A Bíblia diz que Deus pega, o Espírito pega ele pelo cabelo. Imagina metendo a mão por aqui assim, ó, e leva ele até a cidade de Jerusalém. Quando chega na cidade de Jerusalém, ele é colocado diante do templo. E aquela mão fez ele passear em volta do templo.
E ele olha na parede do templo, tem um buraco na parede. E o Espírito diz: filho do homem, entra lá e vê. E quando Ezequiel entra, o Espírito diz: cava mais um pouco. E ele começa a cavar. E quando ele cava, ele olha dentro do templo. Ele viu que os sacerdotes estavam cultuando imagens de escultura que estavam esculpidas na parede, dentro do templo, e o povo normal não estava vendo. E eles diziam: Deus não está vendo. Vai lá no capítulo 8, rapidinho, de Ezequiel. Capítulo 8, versículo 9, olha o que Deus fala para ele. Caiu de novo, ficar sem pressão. Então ele me disse: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aonde? De dia, o povo, esses sacerdotes, missionários, andavam na rua de Jerusalém, dizendo: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles passavam na rua e diziam: paz do Senhor, Shalom, Adonai, terra, é forte o mistério. Eles falavam durante o dia. Mas durante a noite, escondido, era Saba, era macumba, era idolatria. E Deus fala: vem, profeta, vem aqui para você ver o que eles fazem aqui dentro. E Ezequiel vai falar do contexto. Ezequiel vai falar do contexto dentro do seu livro, meus queridos. Ele vai falar sobre desigualdade social. Ele vai falar sobre idolatria e imoralidade. Ele vai falar de descaso dos religiosos com o povo. E o Espírito pega ele pelo cabelo e leva ele lá e fala: olha aí. Porque o profeta precisa ver. Esse mesmo Ezequiel olha para esse povo e Deus fala para ele: eu vou permitir você comer um pouco, profeta. Só que é o seguinte: você vai pegar esterco, você vai pegar cocô e vai queimar e vai fazer o seu alimento em cima do fogo do cocô. Pergunta para a pessoa do seu lado: você quer ser profeta? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem coragem de comer essa comida? Só que a Bíblia diz, pastor Deus, quando o Ezequiel está lá botando fogo para fazer esse churrasco abençoado, aquela fumaça preta subia, espalhou a fumaça, e os religiosos passavam e faziam assim: o que é isso, profeta? Você está doido? Ele falava assim: está fedendo? Assim são vocês diante de Deus, vocês fedem. Porque existe diferença de ser religioso e de ser cristão. Tem muita gente que vem na igreja, mas só vem na igreja, mas nunca experimentou a presença do Deus bendito. Está cheio de gente que cumpre o protocolo. Pega a Bíblia dele na estante, porque ela fica aberta no Salmo 91 para proteger a casa dele dos maus olhados. A página está amarela e as outras coladas, mas ele pega a Bíblia para levar para a igreja porque é domingo. Não tem relacionamento com o Pai. Orar, às vezes você chega na casa do irmão para comer, na hora que você pensa que vamos orar, os irmãos estão aqui, ó. Está faltando. O povo estava sofrendo desigualdade social. E os líderes do templo daquela época não estavam nem aí para ninguém. Eles só queriam saber de lucro.
terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de qualquer jeito, não fala com o pai, não fala com a mãe, está brigado com o marido, não cuida bem dos filhos, é um péssimo funcionário na empresa, mas quando chega no domingo, Deus tem que descer na terra. O terno é o mais bonito, a gravata é a mais brilhosa e o sapato, como eu sempre falo do Zé Pilinca, branquinho, parece um saquinho de café. O louvor tem que ser perfeito. A mensagem tem que ser aquela pentecostal que o pregador faz e o povo vai à luta. Mas quando chega na segunda-feira, é a mesma vida desgraçada de novo. É briga, é contenda, é porfia, é emulação, é disse-me-disse, é fofoca e não está nem aí para ninguém. E quem vive dessa forma, o Deus conosco, não quer ser conosco. Pergunta para a pessoa do seu lado aí. O pastor pode continuar pregando? Eu estou bebendo a minha aqui, ó. A pessoa que está do seu lado. O evangelho é diferente disso. Mas Deus, Ele quer ser conosco. Deus, Ele quer estar conosco todos os dias. Mas se o povo for obstinado, Ele não quer. Se o povo quiser fazer Ele de amuleto, Ele não quer. E se o povo agir com desigualdade, viver a vida de qualquer jeito e acha que pode viver de aparência na igreja, o Emanuel não quer ser. Mas o problema estava para ser resolvido. Vamos voltar ao texto que eu li no começo? Mateus capítulo 1, por gentileza, já encerro. O Antigo Testamento discorre tudo isso, meus irmãos. E é só B.O. Fala para a pessoa que está perto de você, é só B.O. O povo não vale nada. Só faz besteira. E Deus quer ser com eles e eles dando mancada. Só que chegou a solução do problema. Aleluia. João capítulo 1, verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Fala para a pessoa, Jesus nasceu, Jesus chegou, Jesus chegou com os dois pés na porta para dizer, ei, eu vou resolver o problema de vocês. O nascimento de Jesus foi assim. A Maria estava desposada. Desposada significa preparada para o casamento. E na cultura judaica, após a primeira menstruação da menina, depois dos 12 anos para frente, ela estava apta a gerar filho. Logo então ela era dada em casamento com alguém. O José era muito mais velho do que Maria. E na hora que ele percebeu que ela estava grávida, ele tentou. Só que o anjo apareceu para ele e falou, olha, não faça isso, porque o que está sendo gerado nela foi concebido pelo Espírito Santo. E você vai ficar com ela e vai colocar o nome do menino de Jesus. E o verso 23 do capítulo 1 de Mateus vai dizer, e o nome dele será chamado Emanuel, que quer dizer? Isso está lá em Isaías capítulo 7, verso 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus. Cumprida a promessa de Isaías. Agora, queridos, a Bíblia vai dizer, lá no Salmo 23, Davi já clamava por isso. E no Salmo 23, verso 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás Você imagina se você der um ninho de formiga, aquele monte de formiga correndo ali no formigueiro, principalmente aquelas pentecostais que são chamadas formigas de fogo, que não dói um absurdo.
Se você tentar falar com aquela formiga, ela vai te entender? Mas, se você pudesse se tornar como uma formiga, e descer lá como uma formiga, elas te entenderiam? O Verbo se fez e habitou entre nós. Ele chama 70. Dos 70 ele escolhe 12. Dos 12 ele escolhe 3 mais chegados. E dos 3 ele tem um que é mais íntimo, que é João. Por isso que o Evangelho de João é diferenciado. Chega uma hora que Jesus fala assim: eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Sabe por quê? Ele é Emmanuel. Aquele Deus tão distante que sacudia o monte, que descia fogo, raio, trovão, tempestade, que deixava o povo com medo, agora ele se fez semelhante a nós, para nos abraçar e trazer para perto dele e dizer: ei, o meu nome é Emmanuel, eu estou agora com você. Mas eu sou cheio de erro, de pecado. Não tem problema, eu vim aqui para resolver isso. O Cordeiro de Deus retira o pecado do mundo. Você está perdoado. Não é mérito seu você estar aqui hoje, é mérito dele. Sabe por quê? Porque ele é Emmanuel. E sabe qual é a boa notícia? Lá em Êxodo 33, o povo destinado, Deus teve misericórdia e foi. Lá em 1 Samuel capítulo 4, e acabou. Só que Deus teve misericórdia e voltou. Lá em Ezequiel, ele viu a glória de Deus sair do templo, ir para a porta da igreja, ir para cima do monte, e foi embora. Foi embora. Só que agora, irmão, o Emmanuel se fez carne. O Emmanuel padeceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. E lá em Atos no capítulo 1 ele diz assim, quando ele está subindo, ele fala: eu estou indo, mas eu enviarei outro Consolador semelhante a mim. Aleluia! E vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. No Antigo Testamento, eles perderam, porque era proporção. O Espírito Santo vinha e saía. Eu vou com você, eu não vou com você. Só que agora, irmão, o Espírito Santo desceu. E ele habita dentro de você 24 horas por dia. E esse Espírito Santo que me levou a essa reflexão essa noite, ele está atuando agora dentro do seu coração. E se você já sentiu ele hoje, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e vocês chamarão ele de Emmanuel, que quer dizer eu sou. Você acredita que ele está com você? Se você acredita, eu quero te dar um minuto. Você não vai sair voando. Pode ser que você não caia. Pode ser que você não lute karatê nem faça aviãozinho hoje. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para mostrar para você que você não está só.
Há muitas pessoas do nosso meio hoje que estão se sentindo meio depressivas, com certa crise de ansiedade, e às vezes passam pela sua cabeça que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, ou que Ele não está vendo a sua situação. Alguns até dizendo: Deus, se o Senhor está, faz alguma coisa. E Ele está dizendo: eu estou e eu estou fazendo. Porque o meu nome é Emanuel. E se o Emanuel é Emanuel de verdade, aí você vai colocar uma mão no seu coração e a outra você vai levantar no céu. E você vai expressar agora a sua melhor palavra de gratidão a Ele. O que você almoçou hoje? Quem te deu um abraço hoje? Amanhã você vai acordar cedo para ir para onde? Tem trabalho para fazer? Tem saúde para ir para o trabalho? A sua família está bem, está aqui com você? Está gripado, pastor, mas a gripe logo passa, porque o Emanuel também é conhecido como Jeová, aquele que sara todas as nossas enfermidades. Se Ele está aí, se o Emanuel está aí, seja renovado agora pelo poder da palavra de Deus. Seja visitado agora pelo poder do Espírito Santo, que testifica aqui na minha vida e testifica também na sua vida. E quem é espiritual, discerne tudo espiritualmente. Abra sua boca agora e diz: Senhor, tu estás comigo. Senhor, tu estás aqui. Senhor, eu te louvo pela tua presença nessa noite. Eu glorifico o teu nome porque tu és fiel. Senhor, não era nem para eu estar aqui hoje, mas o Senhor me trouxe, o Senhor me conduz, o Senhor me guia, o Senhor me levanta, o Senhor me leva, o Senhor me restaura, o Senhor me corrige, o Senhor me põe de pé, o Senhor me dá saúde, o Senhor me dá sustento. Abra sua boca agora, gente, por favor. Espírito Santo de Deus, faça em revista agora. Lá do obreiro Paulo até aqui nesse altar. Espírito Santo, da planta dos pés até o alto da cabeça. O Senhor tem liberdade aqui nessa noite para arrancar a depressão, meu. O Senhor tem liberdade para arrancar as enfermidades. Meu Pai, dá uma injeção de ânimo agora desse que está desanimado. Fala com ele, fala com ele, fala com ele.
não entregou a vida para Jesus e quer aproveitar essa oportunidade, eu faço um convite para você vir aqui na frente. Se você tiver esse desejo de pertencer ao Emanuel, ou talvez você já entregou sua vida para Jesus, mas você deu uma afastada. Você se afastou dele, mas ele nunca se afastou de você. Jesus veio resolver o problema. Há alguém do nosso meio nessa situação?